grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, regra de 3 e exercícios do 9 ao 13. Bom, para começar, nós vamos dizer o seguinte: grandeza é tudo aquilo que pode ser contado, medido, pesado, somado, são as grandezas. Vamos começar falando de grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando eu aumento uma, a outra também aumenta. Quando eu dobro uma, a outra dobra. Quando eu triplico uma, a outra também triplica. Então, aqui, por exemplo, nós temos assim: uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida. E os resultados dessa medida encontram-se nessa tabela aqui. Então, 10 minutos, a altura marcou 12 centímetros. 15 minutos, 18 centímetros. 20, 24, 25, 30 centímetros de altura. 30 minutos, 36 centímetros de altura. Para a gente ver se ela é realmente uma grandeza diretamente proporcional, a gente vê o seguinte: esta daqui está aumentando e essa também está aumentando. Quando uma grandeza, para nós, esta daqui, ó, é uma grandeza. Tempo e altura são grandezas, duas grandezas. Quando a grandeza tempo está aumentando, a grandeza altura também está aumentando. E olha o que acontece quando a gente está trabalhando com essas duas grandezas. 10 e a grandeza altura, 12. Se eu simplificar o 10 e o 12, dá para dividir por 2 e por 2. 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. Agora, se eu pegar essa segunda grandeza, 15 minutos da primeira grandeza, 15, olha, essa com essa com essa, 15 e 18. Dá para simplificar por 3 e por 3. 15 dividido por 3, 5. 18 por 3, 6. A próxima, 20 e 24. Dá para simplificar por 4 e por 4. 20 por 4, 5. 24 por 4, 6. 25 e 30. Se eu dividir, simplificar por 5 e por 5, vai ter 5 sextos. Essa outra, 30 e 36. Simplificando as duas por 6, dá 5 e 6. Essa razão aqui permanece a mesma, ela continua sempre a mesma. Então, a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver esse outro exemplo. Um automóvel, ele, no tempo de 1 hora, ele percorre 80 quilômetros. Tendo a mesma velocidade, em 2 horas, ele vai percorrer 160. Em 3, 240. Vamos ver, então, olha. Ele percorre 80 quilômetros. 2 horas, ele percorre 160. Está aumentando aqui, está aumentando aqui. Então, dá para simplificar? Dá para dividir por 2 e por 2. 2 por 2 dá 1. 160 por 2 dá 80. Continua a mesma. Aqui, 3
e 240. Dá para dividir por 3 e dá para dividir por 3. Dá 1 e dá 80. Permanece a mesma. Então, essas grandezas, em que uma aumenta e a outra também aumenta, na mesma proporção, elas são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver. Uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na seguinte tabela. Velocidade em quilômetros por hora e tempo em segundo. Desculpa que aqui eu coloquei errado. Quilômetros, que não é quilômetros por hora, é metros por segundo. Velocidade em metros por segundo e tempo em segundo. Então, se eu tenho uma bolinha se deslocando de um ponto A até o ponto B, em 2 metros por segundo, ela gasta 60 segundos. Se a gente aplica uma força, uma velocidade maior nessa bolinha, ela passa com uma velocidade de 4 metros por segundo. Lógico, se ela vai mais rápido, o tempo dela vai ser menor, 30 segundos. Se a gente lançar com mais força ainda, a 6 metros por segundo, ela vai ter um tempo de 20 segundos. E se for mais rápido, 8 metros por segundo, vai ser 15 segundos. Então, agora, essa daqui a gente percebe que enquanto aqui está aumentando, aqui está diminuindo. Se a gente for fazer do menor para o maior, olha só, esse menor está indo para o maior, menor para o maior. E aqui, menor para o maior. Percebe? As setinhas são inversas. Na outra que nós estávamos falando, do menor para o maior, do menor para o maior. As setinhas, setas no mesmo sentido. Essa aqui também, menor para o maior, menor para o maior. Então, as setas no mesmo sentido. Então, elas são diretamente. Nesse caso aqui, enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo, menor para maior. Setas, sentido contrário. Reparem que se eu fizer isso daqui, esta com essa agora, se eu fizer 2 vezes 60, 2 vezes 60, 120. 4 vezes 30, 4 vezes 3, 12, 120. 6 vezes 20, 120. 8 vezes 15, 120. Então, olha só, se eu multiplicar elas, o produto será 120. Essas daqui são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra diminui. As setinhas têm sentido contrário. Quarto exemplo. Um professor do 7º ano comprou 24 bombons para presentear os alunos que não tiveram falta no mês. Número de alunos sem falta e número de bombons que cada um vai receber. Se 4 alunos não tiveram falta, cada um recebe 6 bombons. Mas se 8 alunos não tiveram falta, eles vão receber só 3, porque só tem 24. E se 12 alunos não tiveram falta, eles vão receber 2 cada uma.
certo? Então, aqui nós vemos o seguinte, do menor para o maior, olha, fica desse jeito. E aqui, do maior para o menor, do menor para o maior, fica para lá. Então, as setas têm sentido contrário. Se tem sentido contrário, uma é do menor para o maior, outra do maior para o menor, elas são grandezas inversamente proporcional. Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Então, olha, 4 vezes 6, 24. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 2, desculpa, 24. Essas são as grandezas diretamente, quando tem o mesmo sentido, aumenta da mesma proporção. Se está dobrando, aumenta o dobro. Se está triplicando, vai aumentando o triplo e assim por diante. E aqui não. Uma vai aumentando e a outra vai diminuindo. Agora nós vamos falar sobre regra de 3. Regra de 3. A regra de 3, ela é muito simples. Porém, para a gente resolver ela, temos primeiro que tomar uns cuidados. Primeiro a gente tem que ver quais são as grandezas que eu estou falando. Comprei 5 metros de corda por R$40. Quanto pagarei por 14 metros? Então, aqui, as nossas grandezas são a metragem e o dinheiro. Então, olha, grandezas são os 5 metros, ou melhor, deixa eu tirar esse 5. 1 metro de corda, que fica melhor. 5 metros, a gente vai pôr embaixo. Então, grandezas são metros de corda. E a grandeza, que é o dinheiro. Então, 5 metros de corda, 5 metros de corda custam R$40. Quanto pagarei por 14 metros de corda? Não sei, põe um X. Agora é hora da gente analisar, que é uma das horas mais importantes que a gente tem, que é a hora de analisar. 5 metros custam R$40. 14 metros vai custar mais ou menos? Eu não sei quanto vai custar ao certo, mas eu sei que se 5 custa 40, 14 irá custar mais. É um número maior. Aí, eu vou colocar a setinha. A setinha, ela vai do menor para o maior. Menor para o maior. Nesse daqui, nós não sabemos ainda quanto é. Mas sabemos que o de cima é menor. Menor para o maior. Ou seja, as setas, elas estão no mesmo sentido. Ou seja, se está no mesmo sentido, é só formar uma regrinha de 3. 5 está para 14, assim como 40 está para x. Aí, eu vou resolver multiplicando em x, sempre aquele que tem o x primeiro. Vai ficar 5 vezes x é igual a 14 vezes 40. 14 vezes 40, vou marcar. Aqui não vai dar o espaço. 14 vezes 40. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois da vírgula, 2 casas. 1, 2. Então, 5x é igual a 560.
tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 560 dividido por 5. X é igual a 112. Toda pergunta tem que ter uma resposta. Então, vamos ver a resposta. Quanto pagarei por 14 metros? Pagarei por 14 metros de corda R$112. Continuando, outro exemplo. Uma impressora, ela imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Então, vamos ver quais são as grandezas. A grandeza são páginas. Nós estamos contando quantas páginas. E o tempo, que é em minutos. Aí, 48 páginas eu ponho embaixo de páginas. 3 minutos eu ponho embaixo dos minutos. Quantas páginas? Isso quer dizer que eu não tenho número de páginas. Imprimirá em 5 minutos. Bom, agora nós vamos analisar. Em 3 minutos, a impressora, ela imprime 48 páginas. 5 minutos, ela vai imprimir mais ou menos? 5 minutos é 2 minutos a mais do que 3. Então, tem os 3 minutos e ainda tem mais 2. Então, vamos analisar. 3 minutos, 48. 5 minutos, ela vai imprimir mais. Coloco um sinalzinho de mais aqui. E vou ver do menor para o maior. A seta vai do menor para o maior. Aqui eu não sei quanto é o x, mas eu sei que é maior do que 48. Do menor para o maior. Tanto faz eu colocar essa setinha desse lado ou desse. E essa tanto faz desse ou desse. Tanto faz. O que a gente tem que entender é que esse tá do menor para o maior. Do menor para o maior. Ou seja, as setas estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente, é só a gente montar. Então, monta 48, que vai estar para x, assim como 3 está para 5. Aí, é só eu multiplicar em x. 3 vezes x é igual. Aqui, eu posso colocar o pontinho ou não. Se não tem pontinho, é porque é vezes. 48 vezes 5. E 48 vezes 5 é igual a 240. Tá multiplicando, ele vai passar dividindo. Copio quem tá certo, 240 dividido por 3. X é igual a 240 dividido por 3, 80. Toda pergunta tem uma resposta. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Imprimirá, ou esta impressora, né? Imprimirá 80 folhas, 80 páginas, 80 páginas em 5 minutos. Bom, essas foram exemplos de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos ver outros exemplos. Com 12 operários,
com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Com 12 operários, podemos construir um muro em 12 dias. Bom, então, vamos tirar as grandezas. As grandezas que nós temos aqui são os operários, que a gente está contando os operários. E também nós temos as grandezas, dias, que a gente está contando quantos dias são. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro do mesmo tamanho? Vamos pensar, 12 pessoas trabalhando gastam 4 dias. Se reduzir o número de operários, menos gente vai estar trabalhando, eu vou gastar mais ou menos dias. Bom, se menos gente está trabalhando, nós vamos gastar mais dias. Então, agora, do menor para o maior. E aqui, do menor para o maior. Olha o que aconteceu. As setinhas, elas estão dos lados contrários. Uma está subindo e a outra está descendo. Setas no sentido contrário. Nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. Vou até marcar aqui. São grandezas inversamente proporcionais. Então, antes de resolver, a gente tem que inverter essa daqui ou esta daqui. Ou eu inverto uma ou a outra, tanto faz. Eu vou inverter, aqui tem o x. Então, vai ficar 12, que vai estar para 8, assim como o x, que vai estar para 4. Olha, essa setinha tá do lado do x, ó. E essa daqui tá para lá, ó. Então, elas são, as duas setinhas tá pro mesmo sentido. Agora, é só resolver. Eu posso pegar e já resolver direto. 8x é igual a 12 vezes 4. Tá multiplicando, 12 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 48. Tá multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 48 dividido por 8. X é igual a 6. Aqui, nesse exercício, eu poderia ter simplificado. Vamos pensar aqui, ó, 12 e 8, igual a x e 4. Dá para dividir por 4 e por 4. Então, vai ficar 12 dividido por 4, 4, 8, 12, 3. 8 dividido por 4, 2. Isso é igual a x4. Então, olha só, eu simplifiquei para resolver. Aí, olha, 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Tá multiplicando, 4 vezes 3, 12. Tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. O resultado é o mesmo, só que eu vou trabalhar com números menores. Quando eu tenho uma fração, uma razão, eu posso simplificar. Aí eu vou estar trabalhando com números menores. Resposta: quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Levarão 6 dias para fazer o mesmo muro. Continuando.
Em um treino de automobilismo, um piloto fez uma parte do percurso. Então, um piloto fez parte do percurso em 18 segundos, registrado pelo cronômetro, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse de 240 km por hora, qual seria o tempo gasto nessa parte do percurso? Primeira coisa é ver quais são as grandezas que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma grandeza que é a velocidade média, de quilômetros por hora. Então, eu vou marcar aqui a velocidade, que ela é em quilômetros por hora. E também eu vou falar do tempo, que é em segundos. O nosso tempo, que ele é em segundos. Então, a uma velocidade, começando o exercício lá, de 18 segundos, ele fez com 200 quilômetros por hora. Então, olha, com 200 quilômetros ele fez em 18 segundos. Em 18 segundos, ele fez o percurso com 200 km por hora. Se ele for mais rápido, ou seja, se ele for a 240 km, quanto tempo ele vai gastar? Então, vamos analisar, que a parte mais importante do exercício é essa daqui. Se analisar errado, já errou o exercício. Em 18 segundos, se ele for a 200 km por hora, ele gasta no percurso 18 segundos. Vamos de novo. Se ele for a 200 km por hora, ele gasta 18 segundos. Se ele correr mais, para fazer o mesmo percurso, nem mais nem menos, o mesmo. Se ele for correndo, se ele for a velocidade mais elevada, ele vai gastar mais ou menos tempo. Ele vai gastar menos tempo, porque ele foi mais rápido. Se ele foi mais rápido, ele chega mais rápido, menos tempo. Então, agora, do menor para o maior. Aqui é 18, aqui eu não sei quanto é, mas eu sei que é menor. Então, do menor para o maior. Olha as setinhas, uma para baixo e uma para cima. As setas estão no sentido contrário. A primeira coisa agora é inverter uma delas. Tanto faz inverter a que tem o X ou a outra. Vou inverter essa daqui para vocês perceberem. Olha, eu posso inverter 240, que vai estar para 200, assim como eu inverti essa, então a outra eu copio igual. 18, que está para X. Aí, eu vou resolver dessa maneira. Primeiro, aqui tem o X. 240x é igual a 200 vezes 18. 240x é igual. 200 vezes 18 vai dar 18 vezes 2, 36, com mais 2 zero. Tá multiplicando? Vai passar dividindo. X é igual a 3.600 dividido por 240. Já posso cortar um zero aqui, vai ficar bem mais simples. E também posso dividir por 2 as duas. X é igual a 360 dividido por 2, 180. 24 dividido por 2, 12. E posso continuar simplificando ou dividir. Tanto faz. Aí, olha, o nosso X vai dar 15, ou seja, resposta. O tempo gasto seria de 15 segundos. Pronto.
correção dos exercícios. Então, vamos começar com o exercício 9. Qual é a probabilidade de sair coroa no lançamento de uma moeda ao ar? Se nós pegarmos uma moeda e lançarmos ao ar, só pode dar 2 resultados possíveis. Só pode dar cara ou coroa. Quantas são as probabilidades? Quantas são? São 1 e 2. Ou cai de um lado ou cai do outro. Então, elas são 2 probabilidades. Ou cara ou coroa. E nós vamos atirar vamos jogar quantas vezes? Uma. Então, aqui eu tenho que, toda vez que eu quero saber em porcentagem, eu deixo esse número de baixo ficar 100. Para ficar 100, eu vou multiplicar por 50 e por 50. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. Olha, chegou a 100, fica fácil de eu colocar a resposta. Então, é 50%. 50% de chance de ser cara ou de ser coroa. No caso, ele perguntava qual a probabilidade de dar coroa. 50%. Exercício 10. Um automóvel gasta 8 litros para percorrer 100 quilômetros. Então, nós vamos ver quais são as grandezas. As grandezas que nós temos é litros e também é quilômetros. Com 8 litros, ele percorre 100 quilômetros. A pergunta A é: quantos litros são necessários para percorrer 250 quilômetros? Então, eu vou colocar quilômetro embaixo de quilômetro. Coloco o X aqui. Vou analisar. Analisando, nós temos assim: 100 quilômetros, eu gasto 8 litros. 250 quilômetros, eu gasto mais ou menos? Vamos de novo? Sempre a gente analisa pensando na que tem os 2 números, não essa que tem só um. 100 quilômetros, eu gasto 8 litros de gasolina. 250 quilômetros, eu vou gastar mais. Então, esse é o menor? É do menor para o maior. Do menor para o maior. As 2 setinhas estão para o mesmo lado, então elas são diretamente. E se elas são diretamente, é só eu montar elas. 8 vai estar para X, assim como 100 vai estar para 250. Posso cortar aqui, simplificar para ficar mais fácil e vai ficar o seguinte: 10 vezes x, 10x é igual a 8 vezes 25. 10x é igual a 8 vezes 25, 200. Tá multiplicando? Vai passar dividindo. X é igual a 200 dividido por 10. Corto um zero de cima com um zero de baixo. X é igual a 20. Resposta: são necessários 20 litros de gasolina. Exercício 10, letra B. Então, vamos para a letra B. A letra B, ele dizia o seguinte: a primeira parte é igual, ou seja, eu tenho as grandezas, que são os litros, e tenho as grandezas, que são os quilômetros. Aqui é 8 e aqui é 100, que é o mesmo exercício. Quantos quilômetros? Então, agora eu quero saber quantos quilômetros eu não tenho. Poderão ser percorridos com 28 litros.
Bom, vamos analisar. Com 8 litros, dá para percorrer 100 quilômetros. Com 28 litros, vai dar para percorrer mais ou menos? 8 litros, 100 quilômetros. 28 será mais. Então, do menor para o maior. Do menor para o maior. As setas estão setas no mesmo sentido. Elas são diretamente. E se elas são diretamente, é só resolver. Então, vai ficar 8 está para 28, assim como 100 está para x. É só resolver. 8x é igual a 28 vezes 100. 8x é igual. Multiplicou por 10 ou por 100? Se fosse por 10, eu colocaria um zero. Como é por 100, eu coloco 2 zeros. Tá multiplicando? Vai passar dividindo. X é igual a 28,00 dividido por 8. 2.800 dividido por 8. X é igual a 350 quilômetros. Agora, vamos fazer o seguinte. Lembrando na simplificação que eu falei anteriormente, 8 e 28. 100 e x. Aonde tem x não dá para simplificar, mas aqui vai dar para a gente simplificar. Eu posso simplificar por 4 e por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. 28 dividido por 4, 7. E aqui continua a mesma coisa. Agora, multiplico em x. 2x é igual a 100 vezes 7. 2x é igual a 700. Tá multiplicando, passa dividindo. X é igual a 700 dividido por 2. X é igual a 350 quilômetros. Então, olha, percebe que aqui era 8 e 28. Eu simplifiquei 2 e 7. Tornou-se um número menor, mais fácil de trabalhar. Mas o resultado é o mesmo, tá? Então, se vocês simplificarem, o resultado será o mesmo. Então, toda pergunta tem uma resposta. Resposta: poderão ser percorridos 350 quilômetros. Exercício 11. Ângela vai retirar uma bola da caixa, anotar o número e devolver a bola na caixa. Calcule a probabilidade de sair uma com letra A, com o número 7. Então, vamos ver. Como na caixa tem 10 bolas, vírgula. Se retirar uma, vírgula, a probabilidade de ser o número 7 é de... Olha, vamos pensar. Ela tem um número do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bom, a chance de ser o número 7 é de, olha, 1, 2, 1 não é, o 7 é só esse, é só o 7. Então, essa chance é de uma chance em quantos números tem lá dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. É uma chance em 10. Então, se eu quero dividir, vai dar 0,1. Mas se eu quero transformar em porcentagem, é fazer esse número virar 100. Que jeito? Multiplicando por 10 embaixo e em cima. 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 10 é 100. Então, ficou 10%. Resposta: 10%. Letra B. A letra B é assim. E um número par? Vamos pensar. Na caixa tem 10 bolas. Vamos ver, então? Ela tem, ó, vou marcar aqui em cima. Ela tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos ver quantas bolas são pares. Pares tem 1, 2, 3, 4, 5. Na caixa tem 10 bolas, 5 bolas que são pares. E vamos ver quantas são ímpar? 1, 2, 3, 4, 5. E 5 que são ímpares. 5 bolas ímpares. Ponto. Se for para tirar um número par, será. Olha, a chance dela tirar um número par são 5 bolas. Então, será 5 para o total de bolas que tem, 10. Então, para virar, aqui, ó, 5 bolas pares, né? Vou marcar aqui, bolas pares. E 10, que é o total. Para transformar em porcentagem, é só eu fazer esse número virar 100. De que maneira? Multiplico por 10, multiplico por 10. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. Ou seja, 50%. 50%. Letra C. Letra C. A letra C falava o seguinte: um número, ele é menor que 4. Um número menor que 4. Então, vamos pensar quais são os números menores que 4. Então, eu tenho que número? Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quais são os números menores que 4? O 1, o 2 e o 3. O 4 não é, porque o 4 é igual a 4. Então, menores que 4 são o 1, o 2 e o 3. Então, será 2 pontos. 1, 2, 3. 3 números, num total de quantos números tem na caixa? 10. Para transformar em porcentagem, 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. Ou seja,
30%. Letra D. Na letra D, nós temos assim, um número maior que 10. Na caixa, não tem nenhum, oh meu Deus, não tem nenhum número maior que 10. Viu? Então, será. 2 pontos. Não tem nenhum, mas tem 10 números lá dentro. Ou seja, 0%. Agora, nós vamos para a letra E. Na letra E, nós temos o seguinte, um número múltiplo de 3. Vamos pensar, quais são os números múltiplos de 3. Vamos pensar nos números? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os múltiplos de 3 são 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Só esses 3. Então, são o 3, o 6 e o 9. Então, será. Quantos números que eu posso tirar? 3 números que estão lá dentro. E o total é 10. Para tirar em porcentagem, faço vezes 10 e vezes 10. 3 vezes 10, 30. 10 vezes 10, 100. Ou seja, 30%. O exercício 12, ele diz o seguinte: um pequeno avião voando a 450 km por hora leva 4 horas para ir da cidade A até a cidade B. Que tempo gastaria outro avião para percorrer o mesmo trajeto se sua velocidade média fosse de 750 km? Então, vamos ver. Vamos tirar as grandezas. Nós temos a grandeza quilômetros por hora. E a outra grandeza são as horas. Aqui nós vamos ter o avião, ele voa a 450 km por hora. E ele gasta 4 horas. Esse outro avião, ele vai a 750 km por hora. Quero saber quantas horas ele vai gastar. Vamos analisar. Viajando a 450 km por hora, ele gasta 4 horas. A 750 vai gastar mais ou menos. Ele foi mais rápido, então ele vai gastar um tempo menor. Do menor para o maior. Do menor para o maior. As setas estão em sentidos contrários. Então, elas são inversamente. E se elas são inversamente, a gente tem que mudar uma delas, ou esta, tanto faz. Vou mudar nesse. A primeira, 750, vai estar para 450, assim como 4 está para x. Aí, eu vou resolver, já que as duas agora, se a gente deixar certinho, olha, ela tá para cá e essa também vai estar para cá, certo? Então, aí é só resolver. 750x é igual a 4 vezes 450. Nós poderíamos ter cortado e simplificado aqui. 750x é igual
4 vezes 450, 1.800. Tá multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 1.800 dividido por 750. Corta um zero e corta um zero. Aqui nós vamos ter 1.800 dividido por 750. Nós cortamos já um zero. Então, ficou 2 vezes 75, 150. Para 180, 30. Aqui nós temos o quê? As 1.800, aqui vai dar 2 horas. E sobrou 30 horas aqui. 30 horas não dá para dividir por 75. Então, nós vamos fazer o seguinte: transformando 30 horas em minutos. Transformando 30 horas em minutos, nós temos 2 pontos. 30 horas vezes 60 minutos. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Então, aqui eu tenho 1.800 minutos. Não era 30 dividido por 75? Mas hora não é decimal, eu não posso acrescentar um zero. Eu tenho que transformar essa hora em minutos, multiplicando por 60. Aí vai ficar 1.800 dividido por 75. Então, vai dar 2 vezes 75, 150. Para 180, 30. Abaixo um zero. Aqui, olha, nós cortamos esses 2 zeros, aí não tinha. Aqui, nós pegamos o 30, transformamos e vamos dividir só por 75. Então, 300 dividido por 75 dá 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28. 2, 30. Para 300, nada. 24 minutos. Resposta: 2 horas e 24 minutos. Agora, nós vamos para o exercício 13. No exercício 13, nós temos assim: para azulejar, deixa eu pôr umas folhinhas embaixo, fica melhor. Para azulejar uma parede retangular, que tem 19,5 metros quadrados, foram usados 585 azulejos. Quantos azulejos iguais a esse seriam usados para cobrir uma parede de 15 metros quadrados? As grandezas que nós estamos falando é de metros quadrados e é também de azulejos. Então, eu tenho 19,5 metros quadrados. Eu precisei de 585 azulejos. Para fazer uma outra parede de 15 metros quadrados, eu vou colocar X. Aí, eu vou olhar do menor para o maior, analisando 19,5, eu gastei 585. 15 metros quadrados, eu vou gastar mais ou menos. A parede é menor, então eu vou gastar menos. Do menor para o maior, do menor para o maior. Setas no mesmo sentido. Se ela tem o mesmo sentido, são diretamente. E se são diretamente, é só resolver. 19,5x é igual a
15 vezes 585. Ai, não montei, desculpa. 19,5 por 15, 585 por x. Aí, esse com esse com esse. Aqui vai dar 19,5x. Essa multiplicação, 15 vezes 585, dá 8,775. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Dividido por 19,5. Igual às casas, e aí x é igual a 450 azulejos. Ou seja, quantos azulejos iguais a esse seriam usados? A resposta: seriam usados 450 azulejos.